Olá, cosmonautas, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou gravar um vídeo muito especial para mim, que toca o meu coração, porque tem a ver com o despertar espiritual que eu tive ano passado e tem a ver com os elementais. Mas antes de falar sobre ele, para quem não assistiu, tem um canal. Tem um vídeo aqui no canal, foi um dos primeiros que eu gravei, chamado Elementais e a Cura. Se não me engano, vai estar aqui em cima, em algum cantinho, um vídeo sugerido. E eu sugiro que os senhores assistam esse vídeo, porque ele é mais detalhado. Eu vou falar dos elementais, das ondinas, vou falar de todos os elementos, na verdade. E sobre a cura que eles propiciam, tá? Bom, esse assunto de hoje é um assunto um pouco extenso. Não acredito que esse vídeo vá ficar um pouquinho longo. Mas antes, compartilhem, se inscrevam no canal, apertem o sininho e eu vou esperar aqui. Não trouxe relógio aqui hoje, mas vamos esperar. E aproveita, Daniel, já coloca aí nossa vinheta! Bom, tô bem animada porque é um assunto que envolve algumas coisas assim da minha vida, tá? Eu tive uma conexão muito forte com os elementais da Terra esse ano, mais assim, especificamente do mês passado para este mês. Como é que aconteceu isso? Vamos voltar um pouquinho na história. Bom, tudo começou no momento do meu despertar, tá? Ano passado eu tive, antes de despertar, né? Antes do ano passado, inclusive, eu tive muitos problemas com a minha família, tá? Problemas de relacionamento mesmo. Antes de me casar, por exemplo, eu morava com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente tinha muitos problemas kármicos, né? Não que ela esteja errada, eu esteja errada. Cada um tinha suas motivações, suas convicções, os seus entendimentos sobre a vida. Eu tinha meu entendimento e a minha família tinha um entendimento Y, por exemplo, tá? Então eu passei por processos de sofrimento muito grandes, né? Com relação à minha família, com relação a pessoas. Eu tive problemas muito com bullying quando era criança. Então tudo isso foi se aflorando dentro de mim, né? Foi virando aquela casca dentro de mim, aquele monte de neve, né? Aquela bola de neve. E foi se aflorando dentro de mim, sem eu perceber. E depois que eu me casei, né? Eu tive um contato com a espiritualidade, assim, quando eu comecei a ter contatos com o espiritismo. Eu tive muitos momentos dentro da religião. Já fui evangélica. A minha religião tradicional é a religião católica, que eu frequentei muito a igreja católica, inclusive, e eu migrei para o espiritismo. Só que eu sou uma pessoa, eu gosto muito da liberdade, né? Da liberdade de conhecimento e da liberdade de expressão, né? Venho da cultura também, tenho formação aí na área de teatro, adoro essas coisas. E eu comecei a me interessar muito por meditação. Então eu frequentava assim meditação da lua cheia, que tem em São Vicente, né, na cidade vizinha. Eu ouvia muita meditação guiada. E aí eu descobri o Ho'oponopono e o Theta Healing. Quando eu descobri essas meditações, eu comecei a sentir, depois de um tempo, obviamente, eu comecei a sentir as energias. Porque tem um momento da sua vida que tanto que você pratica algo, você começa a, vamos dizer assim, quase que materializar aquilo, né, na sua vida. Então eu comecei a sentir muito as energias dos chakras, energia do corpo. E aí eu comecei a me interessar por um outro assunto que me veio assim aqui no próprio YouTube, né, que eu comecei a pesquisar, que é a projeção astral. Foi a partir da projeção astral que eu senti realmente o despertar espiritual. Mas esse despertar espiritual, ele não veio só com flores, ele veio também com espinhos, tá? Como isso? Quando você desperta espiritualmente, você começa a ver o mundo com outros olhos. Você começa a sair de velhos hábitos para ter novos hábitos. Você começa a sentir coisas que você não sentia antes, né? Você começa a ter uma sensibilidade maior e você começa a criar campos de emoções dentro de você que podem te favorecer ou não, dependendo de como você trabalha aquilo. Por exemplo, a empatia, o altruísmo, o amor ao próximo,
né? E eu comecei a despertar para isso, eu comecei a ver o mundo com outros olhos. Velhos hábitos, por exemplo, eu gostava muito de sair pra noite, pra beber. Não vou negar que eu ainda faço isso, mas com muito menos frequência, tá? E assim, não é porque você despertou espiritualmente que você vai fugir de algumas situações. Você não tem que fugir, você tem que viver aquela situação com outra visão, tá? Quais foram as flores que o despertar espiritual me trouxe? Eu comecei a descobrir coisas dentro de mim que eu poderia mudar. E assim, eu comecei a ver que eu tenho certas habilidades, mas que eu posso trabalhar essas habilidades em prol do bem, do próximo, sabe? Eu comecei a ver beleza em certas coisas no mundo. Eu comecei a ver a natureza com outros olhos. Eu comecei a perceber o mundo invisível e saber que a gente não é só isso aqui. A gente não é só esse corpo. Eu comecei a vivenciar isso realmente. Você vivencia, não é algo que você sabe, é algo que você vivencia, tá? E quais foram os espinhos? Os espinhos foram demais, gente. O que mais tem é espinho do despertar espiritual. As sombras dentro de nós começam a surgir com maior claridade, entre aspas. Como assim? Você percebe os seus defeitos, você começa a ver suas sombras de uma forma mais nítida. Você começa a sentir que realmente você tem inveja, que realmente as coisas que você fez ou que você está fazendo são erradas ou foram erradas. Você começa a se autoconhecer de verdade, não só na sua luz, mas também as suas sombras. Você começa a ver os seus defeitos como se fossem pessoas falando com você, sabe? Falando, olha, você tem inveja, olha, você sente rancor por aquela pessoa e aquilo se aflora para você. Então, o despertar espiritual, ele me veio com muitos espinhos. E um desses espinhos foi eu comecei a não me identificar mais com o planeta Terra. Eu comecei a me sentir a famosa estranha no ninho. Então, eu percebia que as conversas não eram mais agradáveis, as conversas que eu tinha com as pessoas não eram mais aquelas conversas que eu queria ter. Eu comecei a perceber que o mundo não é... Sabe, eu comecei a sentir revolta com as coisas que eu via ao meu redor e eu queria fazer coisas que não estavam ao meu alcance para fazer naquele momento. Mas sabe quando você quer mudar o mundo e, tipo, não dá. Você muda, você muda alguma atitude sua, você se torna um exemplo, mas também não é aquele exemplo, você não é o Jesus Cristo, entende? Então eu comecei a perder a identificação com a Terra. Eu comecei a perder a conexão com esse planeta, como se eu fosse de outro planeta. Eu tava aqui aprisionada. E o que aconteceu, gente? Eu tive uma decisão dentro de mim de me conectar sempre com a espiritualidade. E dentre isso, esse ano, eu decidi que eu queria me conectar, que eu quero voltar a me conectar com o planeta Terra. Com a Terra, com as coisas não com os bens materiais, gente, não é isso. Não é voltar a me identificar com bens materiais, mas é com a energia desse planeta. É me sentir parte desse planeta, desse mundo, me sentir fazendo parte daqui. É isso que eu quero deixar claro, tá? E, bom, eu fiz aqui um roteirinho, tá? Porque é bastante coisa. E como é que eu fiz isso? Eu comecei a meditar e me vieram algumas intuições sobre como me conectar de uma forma mais direta com esse planeta. Quando eu me mudei para esse apartamento, começou a me surgir uma vontade muito grande dentro de mim, que eu não sei dizer se isso é intuição, eu ainda, ou se realmente foi uma vontade mesmo e eu quis colocar em prática, ou se tem a ver com ego, mas eu senti uma vontade muito grande de criar um jardim vertical, de criar uma egrégora, através de um jardim. E como eu moro num apartamento, eu pensei em algo vertical mesmo, que coubesse as plantinhas na varanda. Minha varanda não é muito grande, então eu falei, eu preciso criar uma egrégora para me conectar com a Terra, ou seja, com os elementais da Terra. Como é que isso aconteceu?
eu não tinha nada em mente como é que eu iria fazer, tá? Eu não tinha assim planejado, eu só tinha na cabeça que eu queria criar um jardim, tá? Um determinado dia, eu estava voltando da padaria com meu esposo, era uma manhã bonita, de sol, assim, né, vento, e eu olhei assim, tipo, num poste, e eu vi encostado num poste, pasme, parecia novo, tá? Não tinha poeira, não tinha sujeira, eu vi o estrado de uma cama. E era um estrado razoavelmente pequeno, parecia ser de cama infantil, de criança, né? Eu olhei para aquele estrado, tá? E eu pensei, eu vou pegar esse estrado vai ser o meu jardim vertical. Foi automático, gente. Eu olhei para aquele estrado e falei, não, eu preciso. Meu esposo criticou porque ele fala da energia de você pegar coisas no lixo. E a energia nós transmutamos aí, né? A gente, na verdade, não é errado você pegar algo do lixo ou você receber algo que já era de alguém e guardar para você. Não tô dizendo que é errado isso. A questão é que você é energia, né? E os objetos possuem energia. E aquele objeto tinha uma energia, mas era uma energia boa, porque me atraiu assim fortemente. Então eu resolvi pegar aquele estrado, eu falei pro meu esposo, vou trabalhar a energia daquele estrado, né? Inclusive, eu posso até gravar mais pra frente um vídeo que ensina técnicas de você trabalhar as energias dos objetos para transmutar aquelas energias em energias positivas. A radiestesia faz muito isso. Então eu invernizei aquele estrado, coloquei ele na parede e comecei a fazer uns vasinhos. Peguei garrafa PET, gente, cortei, coloquei terra, coloquei semente, coloquei lá no estrado, comecei a plantar mesmo, né, regar. E eu comecei a criar um certo vínculo, tá? Resolvi usar materiais recicláveis, porque também me veio muito o senso da sustentabilidade. Então eu peguei garrafa PET. E aí como é que aconteceu? Eu comecei a criar um certo vínculo. Há algum tempo atrás, antes de criar esse jardim vertical, eu não tinha nenhuma familiaridade com as plantas. Eu não conseguia fazer com que uma planta nascesse meio centímetro, porque ela já morria. Porque eu não tinha tempo e não tinha saco para ficar regando. Gente, planta não mia, não late, então às vezes você esquece, né? Então eu não tinha muita familiaridade. E assim, outra coisa que não entrava na minha cabeça, falar com plantas. Eu achava aquilo ridículo. Não é que era ridículo, eu achava meio besta. Você vai falar com a planta, eu não sei nem se a planta tá ouvindo. E depois que você vai estudando, depois que você vai criando uma conexão, você percebe que parece que elas ouvem mesmo o que você fala. E elas têm energia. Ai, minha boca tá seca já de tanto falar. Mas eu comecei a criar esse vínculo, então eu comecei a plantar, inclusive eu já tinha até uma plantação aí de suculenta, que eu incluí no meu jardim vertical. Comecei a falar com as suculentas, comecei a falar com as florzinhas que eu tenho também, comecei a conversar com elas assim de uma forma mecânica no começo, mas depois de um tempo, gente, foi se tornando muito natural. E aí eu decidi reverenciar os elementares da natureza, os elementares da terra, que são os gnomos. Eu tenho umas pedras de energia e eu decidi colocar essas pedrinhas nos meus vasinhos, como uma forma de presentear esses elementais e dar boas-vindas a eles, né? Tendo a intenção mesmo de me conectar a eles e de fazer com que essa conexão me ligasse à energia telúrica e me fizesse ter essa noção e esse sentimento de fazer parte da Terra, né? Então eu fiz isso, eu coloquei essas pedrinhas lá, comecei a fazer muitas meditações perto das plantinhas, eu sei que não são muitas ainda, né? Ainda estou num processo de desenvolvimento. E eu tive um primeiro contato estabelecido, um primeiro contato que não faz muito tempo, foi semana passada, tá? Eu estava fazendo uma meditação e aí eu levantei e comecei a conversar com a suculenta, com as minhas suculentas. Eu até anotei aqui, gente. Me veio uma intuição falando assim no meu ouvido, algo falando no meu ouvido, falando tipo dentro de mim, que para eu estabelecer um contato mais direto com os elementais, que são os guardiões da natureza, eu teria que desenvolver um sentimento de amor pelas plantas. Amor mesmo, amor genuíno, como de uma mãe para um filho, sabe?
E esse sentimento, ele só vai ser cultivado tendo esse relacionamento, conversando, regando, estando próximo delas, admirando. Então é um processo. E eu fiquei muito feliz porque aquilo foi um aviso para mim, sabe? Foi um aviso de um mentor, ou até mesmo dos próprios elementais, tá? Então eu tive essa intuição. E hoje, todos os dias de manhã, eu saio na varanda, converso com as minhas plantinhas. Eu tô criando esse hábito para criar esse vínculo com a energia telúrica e com os guardiões da natureza. Mas eu queria contar um fato muito triste que aconteceu comigo, né, depois de tanta beleza, uma situação muito triste que aconteceu comigo, que tem a ver, eu senti pelo menos que tinha a ver com o jardim vertical e com essa energia, essa egrégora que eu tô criando. Já faz um tempo já isso. Eu tava tomando café da manhã com o Júnior e todo dia de manhã eu jogo petiscos pro meu gatinho para ele comer, né? E nesse dia, em específico, eu tava tomando café e quando eu olho assim, o meu gato, ele sai correndo pro sentido da varanda, ele sai correndo pra varanda. E quando eu olhei, ele deu um pulo de mais ou menos quase 1 metro de altura, gente, pasma, quase 1 metro de altura. Entrou um beija-flor no apartamento. Lindo, um colibri. E assim, eu não tive tempo de pensar, não tive tempo de reagir. O meu gato pegou o beija-flor, trouxe pra dentro do apartamento na boca. Eu fiquei meio que desesperada, sabe? Eu não sabia como reagir. O Júnior tentou se aproximar dele pra tentar pegar o bichinho e salvar, só que o gato tava muito arisco. Ele fazia aquele barulhinho, sabe? E eu fiquei desesperada, gente. Eu queria sair de perto. Eu não tive condições, eu não sei se foi falta de coragem, se foi medo de pegar e salvar o bichinho. E eu senti que tinha essa necessidade, sabe? De pegar o bichinho e de salvar ele. Porque ele apareceu. Pasme, eu senti depois de uns 3, 4 dias que eu fiquei pensando nisso, que eu fiquei meditando isso, que foi uma mensagem. Que foi uma mensagem dos elementais, que foi uma mensagem da própria natureza, através daquele bichinho que entrou no apartamento, como se fosse um agradecimento por eu estar fazendo isso. Só que aconteceu essa coisa fatídica do meu gato. O beija-flor sobreviveu até então, ele voou para fora, ele conseguiu fugir no momento que o meu gato se distraiu. Mas ele já estava todo estrupiado, então eu não sei se ele sobreviveu, realmente. Mas depois de uns 2 ou 3 dias que eu fiquei pensando nisso, me bateu um arrependimento tão grande, tão forte, e eu pensei, meu Deus, a espiritualidade me dá esse presente e eu não retribuo da forma correta, sabe? Eu deixo meu gato pegar o bichinho, poxa, meu gato, ele come coisas boas, ele se alimenta, eu sei que é instinto, tá? Eu sei que o gato, o animal, ele tem esse instinto. Mas eu acho que aquele momento não era para ele ter feito aquilo, ou então eu podia ter impedido, sabe? Poderia ter sido uma prova. E eu fiquei muito chateada, eu cheguei a chorar dessa situação. Hoje eu tô mais aliviada porque eu pedi perdão, sabe? Eu pedi perdão pelo meu erro. E eu conversei com os meus mentores espirituais de que eu estaria mais vigilante com relação a isso, a estar de olho nos bichinhos que aparecem no jardim, que eu sei que vai ter passarinho, vai ter borboleta, minhoca. E eu sei que o meu gato, claro, no momento que eu não estiver presente, a natureza age por si só. Mas se eu estou aqui, eu posso, de certa forma, interferir pelo bem-estar dos bichinhos que aparecem, sabe? Aí é complicado falar disso. Bom, gente, e é isso que aconteceu. Eu tô nesse processo ainda de me conectar a esse planeta, de me sentir parte, né? E de ter tolerância para aquelas pessoas que não despertaram, tá? E é isso que eu quis passar para vocês hoje. O despertar espiritual não é algo simples. Para quem tem o desejo, a vontade, né? Aquela força dentro de si de querer despertar espiritualmente, é lindo. É maravilhoso, mas eu não vou falar para vocês que é um mar de rosas, não é. Vocês vão passar por muitos bloqueios de pensamento, vão bater de frente com crenças limitantes, muitas coisas assim, muito sentimento de culpa,
Vocês vão ter que lidar com as sombras de vocês de uma forma mais direta até do que se não estivessem despertando espiritualmente. Então não é um mar de rosas, mas eu recomendo muito aquele que tem interesse buscar conhecimento, pesquisar, ler, estudar, para despertar espiritualmente de uma forma mais consciente. E é isso que eu quis passar para vocês hoje. Eu sei que esse vídeo ficou enorme, passou dos 20 minutos, mas é um vídeo de muita mensagem boa e dizer que despertar espiritualmente é uma dádiva que todos terão, sem exceção, no momento certo, na vida certa. Que tenham tolerância, aqueles que despertaram espiritualmente, tenham tolerância às pessoas que não despertaram ainda. Tenham paciência, tenham amor, tenham altruísmo. Sejam um exemplo, deem um exemplo, não queiram empurrar conhecimento e informação. Sejam um exemplo. Eu sei que isso é difícil, mas com fé, com muita meditação e muita instrução espiritual, a gente chega lá. Namastê a todos. Um grande beijo e até o próximo vídeo.